Bom, agora que a gente já fez a alteração da estrutura do personagem, a parte da estrutura óssea, eu estou fazendo algumas correções aqui, mas vamos utilizar agora a ferramenta, as opções de divide do próprio ZBrush, tá? Para que serve esse divide? Bom, como a gente vai estar esculpindo o personagem, a gente precisa ter resolução. Eu vou ligar aqui o polyframe. Dá para ver quais são, qual a quantidade de frames que a gente tem aqui, né? Que foi de acordo com o que a gente modelou dentro do Maya. Quando a gente passa para começar a dividir esse personagem, ou seja, quando a gente aumenta o número de divisão, a gente consegue aumentar a quantidade de detalhe para a escultura. Então a gente pode fazer o seguinte: nesse submenu chamado Geometry, tem a opção aqui Divide. Eu vou clicar nela só uma vez e o personagem já fica mais suavizado. Né? Agora vocês estão vendo aqui, com o polyframe criado, como é que ficou. Esse daqui ainda é um bom estágio para poder fazer as alterações, né, do personagem. Por quê? Como a gente estava com pouco polígono, às vezes fica difícil alterar tudo que está precisando. Então agora a gente passa a ter mais definição. Esse daqui, agora eu vou começar a fazer algumas alterações também, ainda de estrutura óssea, tá? Vou aumentar aqui um pouco a parte do pescoço, né? Porque agora eu tenho mais definição. Puxar o pescoço aqui também um pouquinho para frente. E claro, todas as alterações a gente tem que ajustar em todas as vistas para ver como é que está ficando o modelo real. Já está bem melhor. Vou arrumar aqui um pouco ainda o nariz do personagem, né, dar um formato diferente aqui. Como a gente tem mais definição, é muito mais tranquilo ao fazer qualquer alteração, principalmente de detalhes, tá? Aqui já fica bacana. Vamos começar a adicionar massa agora, né? Bom, o ZBrush ele trabalha com algo chamado Digital Clay, né? Que são as argilas virtuais. Então, tudo que a gente precisa, a gente pode tanto retirar massa ou cavar e pode adicionar massa também. Para isso, tem uma ferramenta muito boa chamada Clay Buildup, que é essa daqui. A minha simetria ainda está ligada, tá? Vou diminuir aqui o tamanho do brush size. Só que o Clay Buildup, como ele é uma ferramenta de adicionar massa, ele vai interferir na quantidade de massa do personagem, a gente tem que ficar sempre atento à intensidade. Vou fazer uma demonstração aqui. Quando a intensidade está muito alta, olha lá o que vai fazer. Ele acaba adicionando, ele vai empurrando massa de uma forma muito desordenada. Então, sempre que possível, trabalhar com o mínimo de intensidade possível. Claro, nunca trabalhar com 2 porque também é pouco, né? Mas a gente vai trabalhar aqui em torno da casa de 20 a 30, tá? Então, aqui a gente começa a melhorar um pouco a estrutura do personagem. Acrescentando massa onde deve ter, né? Bom, essas ferramentas de escultura,
de adicionar e tirar massa, a gente tem uma opção aqui para poder trabalhar com tecla de atalho. Funciona assim. Em cima do slide de intensidade, a gente tem o Z-Add. O Z-Add, como o nome diz, ele está adicionando massa. Tá? Agora, ao lado dele, a gente tem o botão chamado Z-Sub. Ele vai subtrair massa, ele vai cavar. Então, está ali. Só que é muito complicado a gente ficar vindo nesse menu toda hora, né? Você está fazendo uma escultura e precisa ficar subindo aqui. Você gasta um pouco mais de tempo. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Essa parte, utilizando as teclas de atalho. Bom, eu vou deixar sempre marcado no Z-Add. E sempre que eu quiser trocar para o Z-Sub, eu vou segurar a tecla Alt ou então Option no Mac. Então, por exemplo, se eu adicionei uma massa e agora eu quero retirar, eu seguro a tecla Alt ou Option e ele vai retirar para mim. Sempre que a gente for adicionando massa, é bom dar uma suavizada nos pontos, tá? E o ZBrush também tem uma ferramenta de suavização. Tá aqui, ó, ferramenta de suavização, Smooth. Só que também dá muito trabalho ficar carregando, né, toda hora essa subtool. Então, utilizando a tecla de atalho, a gente também vai fazer a suavização. É só segurar a tecla Shift. Nosso cursor passa para a cor azul. A intensidade, né, da suavização ela sempre difere de adicionar ou subtrair massa. Então, eu vou ajustar essa intensidade de suavização para 20 ou, né, algo em torno desse número. E para utilizar a suavização, tem que ficar segurando a tecla Shift, tá? Então tá aqui, eu começo a suavizar as transições de massa. Então sempre que eu precisar, eu posso adicionar uma massa e posso suavizar. Bom, no menu Geometry a gente está vendo aqui que a gente tem duas divisões, né? A primeira, que é a Base Mesh original que a gente fez dentro do Maya, e agora uma segunda divisão. Mas para realmente adicionar bastante detalhe, a gente vai ter que aumentar o número de divisão. Então, tem que ir aos poucos para não sobrecarregar o computador. Então, tá aqui, ó, estou agora na subdivisão 3 e eu vou suavizar um pouco a massa do personagem. Por quê? Agora com a ferramenta Clay Build Up eu consigo sair adicionando mais detalhes. Ó. É importante sempre seguir a musculatura, né, a anatomia do personagem. Então, vai adicionando a massa e vai suavizando ao mesmo tempo. Tá? Adiciona a massa aqui no queixo. Ó, adicionou massa, a gente suaviza agora. Vai juntar um pouquinho, né, para poder fazer uma cova aqui. Agora, retirar um pouco de massa dessa área do osso pneumático para dar essa sensação de estrutura mais resistente, né? Deixar a estrutura óssea mais aparente. E, claro, intensificar o maxilar do personagem. A gente começa a já ter, né, um novo formato aqui para ele. Acrescentar um pouco de volume na parte da sobrancelha. A vantagem de se trabalhar com Clay Build Up é porque ele usa alguns alfas, né, algumas máscaras aqui para poder seguir o formato. Qual que é a vantagem disso? Quando eu utilizo algum alfa, ele vai criar mais divisões para a gente e vai tornar a suavização melhor.
Vou aumentar aqui o número de divisão. Agora eu estou em número 4. E, por exemplo, aqui já dá para ver que ele adiciona uma massa como se fosse mexida. Na hora da suavização, ele se torna melhor para poder fazer e deixar a pele do personagem mais realista. Na parte posterior aqui do personagem, eu vou adicionar massa seguindo a anatomia também, tá? É sempre importante fazer isso. Só que pelo que eu vi, eu acabei desligando, né, minha simetria, então já liguei de novo. Vai adicionando massa e vai suavizando. Como eu falei anteriormente, é sempre bom manter uma referência de fotografia, principalmente de anatomia, tá? Para saber exatamente aonde inserir massa e qual movimento seguir para que essa argila digital ela realmente fique parecida com a musculatura. Aqui eu estou cavando um pouco. Começar a trabalhar aqui um pouco com essa parte do lábio também. Pelo fato de estar utilizando uma tablet, né, para poder fazer todo esse trabalho aqui, as tablets elas têm pressões, né, elas são sensíveis à pressão. E o ZBrush ele reconhece esse tipo de pressão. Por isso é bom treinar bastante para não ter que ficar trabalhando muito com essa intensidade aqui que o próprio programa oferece. Bom, ainda assim eu posso voltar aqui para minha ferramenta do Move. E se eu quiser fazer alguma alteração nas divisões anteriores, é só arrastar o slide e ele vai aceitar que a gente trabalhe com esses polígonos numa divisão menor. Bom, aqui eu estou querendo mexer um pouco no lado inferior, mas ao mesmo tempo ele está mexendo no lado superior. Dentro do ZBrush a gente tem uma opção chamada Masking, né, que é a gente vai mascarar alguns frames, alguns polígonos, para que eles não sejam alterados. Para fazer esse tipo de mascaramento, é só segurar a tecla Ctrl e o nosso cursor se torna amarelo. Bom, como a gente está vendo aqui, a nossa ferramenta mudou agora para um Mask Pen, tem ali. E agora, aonde eu pintar, ele vai ficar no preto. Significa que essa área que está escura não pode ser alterada. Ó. Se eu quiser desfazer algum ponto desse daqui, eu seguro a tecla Ctrl e Alt ao mesmo tempo. Ele vai retirando de algum ponto. Agora, se eu quiser desfazer toda essa máscara de uma só vez,
é só segurar a tecla Ctrl e fazer um marquinho do lado de fora, ou seja, na área de atuação do ZBrush. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho aqui do Brush Size e vou congelar somente o lábio inferior. Mas dá para perceber que ele está pegando um pouco ainda do lábio superior. Então, eu vou aumentar o zoom e vou rotacionar um pouco. E segurando o Ctrl e o Alt, eu vou retirar aquela máscara do lábio superior. Rotaciono novamente. Pronto. E aqui eu vou congelar o lábio superior inteiro. Pronto. Tá ali. Então agora eu posso pegar minha ferramenta do Clay Build-Up, adicionar um pouco de massa, posso mover aqui, ele vai continuar congelado, tá? Os frames continuam, os polígonos, né, continuam congelados. Ver aqui na lateral, está muito pontudo, então o que eu posso fazer? Eu posso cavar um pouco aqui na vista frontal. Volto para uma divisão para tentar suavizar de uma maneira melhor e mais rápida. Pronto. Com a ferramenta Move, agora vou mudar um pouco, né, o formato desse lábio. Pronto. E voltar a fazer a escultura do lado superior do personagem. Vou tirar o mascaramento para poder arrumar essa ponta aqui da boca, né, dar uma suavizada e retirar um pouco da massa aqui. Começar a trabalhar um pouquinho também já na parte do olho. Então, primeiro eu vou retirar um pouco de massa, para deixar essa bolsa do olho um pouco mais funda. E na própria bolsa eu vou adicionar um pouco de massa e vou suavizar. Eu retiro um pouco, aumento um pouco de massa e suavizo. Parte superior do olho também, né? Eu vou retirar um pouco de massa antes da pálpebra para deixar ela um pouco mais funda. E suavizo essa transição. A parte do nariz. A gente acaba dando mais definição muscular do personagem. Vou retirar um pouco aqui de massa, vou deixar mais acentuado. Eu vou acrescentar
esse nódulo nasal. Ficou muito pontudo, então eu posso adicionar massa em um formato mais arredondado e acaba mudando, né, o formato do nariz. Vou acrescentar mais um pouco aqui. E suaviza essa transição. Nessa parte de baixo eu vou retirar um pouco de massa, porque ficou muito pontudo, e vou acrescentar só aqui, nessa transição, entre o nariz indo para a boca. Retirar um pouco de massa dessa área aqui. E claro, sempre suavizando toda a transformação. Bom, às vezes o ZBrush ele vai precisar um pouco mais de memória e pode acontecer o quê? Ele duplicar o objeto que a gente está trabalhando. Significa que perdeu todo o trabalho que a gente teve? Não. Como eu falei, o ZBrush para a gente não é interessante o documento e somente a ferramenta. Então o que a gente vai fazer? Eu vou limpar o meu documento, criando um novo, não preciso salvar, e ele guarda na memória cache do programa toda a alteração que foi feita. Então eu posso vir aqui, criar um novo personagem e entrar no modo de edição novamente e continuar trabalhando. Então, eu vou salvar aqui para essa nossa nova cena, que é a terceira cena. Vou continuar acentuando essa parte aqui da boca, acrescentando massa e subtraindo de onde eu quero que seja mais destacado. Bom, a orelha, a gente pode começar a trabalhar um pouco com ela também. Cavando, né, um pouco de massa e suavizando, claro. Para que essas transições fiquem o mais realista possível. Acrescentar um pouco de massa aqui no lóbulo. E aqui a gente vai suavizar essa parte da pele, tá? Mas como eu falei, eu estou fazendo uma pessoa um pouco mais forte, para dar a sensação de que ele poderia ser um possível lutador. Então a orelha, eu vou acabar adicionando um pouco de massa aqui, que é aquela pele que fica quase comida, né, dos lutadores de MMA. Cava um pouco, eu tiro quase toda essa transição que tem aqui e suaviza também. Estou cavando e suavizando ao mesmo tempo. A parte do pescoço, né? Posso suavizar, adicionar um pouco de massa também. Criar o pomo de Adão. Retirar um pouco de massa para acentuar essa musculatura e suavizar.
Bom, vou alterar aqui um pouco ainda a estrutura óssea do personagem. Vou deixar o queixo mais acentuado ainda. O maxilar, para falar a verdade. Então eu vou abaixar aqui com a ferramenta Move e puxar ela um pouquinho só para fora, tá? Dar um outro visual para o nosso personagem. Voltar para a divisão que a gente estava. E agora eu vou dividir mais uma vez. E agora a gente está com um total de 5 divisões. E com a ferramenta ainda utilizando o Clay Buildup, agora a gente vai adicionar muitos detalhes. Ó. Que agora a gente tem divisão suficiente para criar todo e qualquer detalhe que a gente precisar. Então, cavar um pouquinho aqui na parte superior da sobrancelha para dar volume. Intensificar essa área aqui do olho, né? Transição aqui de um lado para o outro. Sempre suavizando, tá? Essa parte aqui eu vou acabar alterando ela com a ferramenta Move, né? Que ela ficou um pouco baixa. Então a gente pode vir aqui e subir um pouco essa área e voltar para a divisão que a gente está trabalhando, que é a 5. Diminuir o tamanho do brush. E voltar a adicionar mais detalhes. Deixar quase que algumas marcas aqui, né, de expressão. Que é o que dá o realismo, né? Não adianta deixar a pele também muito lisa, porque apesar de personagem criado em computador, a gente quer deixar ele com o máximo de realismo possível. Acabei adicionando massa demais. Vou acionar um pouco e retirar um pouco de massa aqui. Dá mais profundidade e sempre suavizando. Um pouco mais de definição aqui na parte do lado. Acrescentar alguns músculos aqui ainda.
congelando uma parte. Vou avisar aqui. E cavar um pouquinho para dar mais detalhes. Vamos ver aqui na lateral como é que está ficando. Vamos adicionar um pouco de massa, né, para a mandíbula. E adicionar um pouco de massa aqui em cima para intensificar mais esse osso da maçã, né, do rosto aqui. Claro, ao mesmo tempo eu vou cavando um pouco e suavizando. Bom, no próximo vídeo vamos começar a inserir mais detalhes, fazer já algumas rugas e marcas de expressão.